Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Infratemp no YouTube. Eu me chamo Silvio Cairo e faço parte da equipe de engenharia de aplicação da Infratemp. Como vocês sabem, nosso foco é estar próximo aos nossos clientes através de visitas comerciais frequentes. Com as ferramentas disponíveis hoje, podemos levar os assuntos de interesse da mesma forma que tratamos em nossas visitas, incluindo treinamentos, workshops e apresentação de produtos ou aplicações específicas como esta. Hoje vamos falar sobre solução de monitoramento de subestações de forma contínua e ininterrupta, utilizando câmeras de radiação infravermelha ou comumente conhecidas como câmeras de imagem térmica. Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações, deixe seu comentário ou entre em contato através de nosso site, que estará disponível na descrição e no final deste vídeo. As câmeras de radiação infravermelha são chamadas de radiométrica, pois medem a radiação infravermelha emitida pelos objetos. Relembrando que qualquer objeto acima de zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius, emite energia infravermelha. Relembrando também que a radiação infravermelha faz parte do espectro eletromagnético e está aproximadamente entre 0,8 e 15 micrômetros. O início do espectro infravermelho está logo após o vermelho no espectro visível, e por isso tem esse nome, justamente por estar logo após o vermelho. O espectro visível está entre 0,4 a 0,8 micrômetros no espectro eletromagnético. É comumente apresentada e divulgada em nanômetros, estando entre 400 e 800 nanômetros. Quem tiver interesse em saber mais sobre a termometria infravermelha e suas características, assista a nossos vídeos em nosso canal no YouTube. A origem dos detectores utilizados hoje em dia em câmeras de radiação infravermelha são os microbolômetros. O bolômetro é constituído de um circuito elétrico que basicamente mede a variação de corrente causada por uma variação de resistência. Esta variação de resistência tem como causa a maior ou menor incidência de radiação infravermelha na superfície dessa resistência, que está impregnada com um material que absorve essa energia. Por fim, o microbolômetro é a miniaturização do bolômetro, onde temos o mesmo circuito elétrico que varia com corrente devido à variação da resistência causada pelo choque de energia infravermelha no material absorvedor que está depositado nesta resistência. O detector de radiação infravermelha é a organização dos microbolômetros em uma matriz que é chamada de matriz de plano focal, em inglês FPA, e é o coração das câmeras de radiação infravermelha. Quanto maior em quantidade de pontos ou pixels for a matriz de plano focal, maior será a resolução da câmera de imagem térmica. Reforço para quem tiver interesse e queira o melhor entendimento dos detectores, resolução e funcionamento de câmera de radiação infravermelha, assistir nossos vídeos em nosso canal no YouTube. Os detectores de câmeras de vídeo infravermelhas, muito utilizados em vigilância e segurança, são formados também por uma matriz, porém com elementos fotossensíveis. A energia luminosa é convertida em energia elétrica e apresentada como uma imagem de vídeo. Hoje, os detectores mais utilizados são do tipo CMOS e CCD. O detector CCD foi utilizado durante muito tempo por câmeras analógicas. As primeiras câmeras digitais, na verdade, possuem uma parte analógica dedicada à captação da imagem juntamente com o detector e uma outra parte digital, concentrada na conversão desses sinais em sinais digitais. Os detectores CMOS cresceram com a utilização cada vez maior de câmeras digitais. Por serem menores, pela sua formação construtiva, e comparados a detectores CCD, oferecem a possibilidade de aumentar o número de pixels ou aumentar a matriz de pixels que compõe o detector, melhorando sua capacidade de definição de imagem e detalhes.
O objetivo da explicação sobre detectores de câmera de vídeo infravermelho e câmeras de imagem térmica é justamente apresentar a diferença entre elas. O detector das câmeras de vídeo, CMOS e CCD, invadem o início do espectro infravermelho, chegando a 1,1 micrômetros, que já pertence ao espectro eletromagnético infravermelho. É possível visualizar nesta composição dos gráficos, nos espectros visível e infravermelho, a abrangência dos detectores CCD e CMOS. Acompanhando os detectores no espectro eletromagnético, é possível ver a abrangência total do detector, que tem sua maior parte do espectro visível, até mesmo invadindo o outro lado do espectro, já no ultravioleta, chegando até os comprimentos de onda mais curtos no espectro infravermelho, entre 0,8 e 1,1 micrômetros. No espectro infravermelho, damos o nome a essa faixa de comprimentos de onda curtos. As câmeras de vídeo utilizam o espectro infravermelho proporcionado pelos detectores para melhorar a qualidade da imagem em ambientes com pouca luminosidade e são principalmente utilizados em imagens noturnas. São muito utilizados com câmeras de vigilância, justamente por utilizar o espectro infravermelho do detector para melhorar a qualidade dessa imagem. Normalmente não são utilizados para indicadores de temperatura, mas pode indicar pontos quentes sim, e ser um indicador de anomalias ou falhas por aquecimento e elevação da temperatura, mas esse não é o seu objetivo principal. As câmeras de radiação infravermelha utilizam o espectro infravermelho e medem a radiação emitida pelos objetos. O espectro infravermelho, por ser mais amplo, permite que as câmeras possam navegar pelo espectro, de modo a captar a melhor quantidade de energia para uma determinada aplicação, sempre aliado ao tipo de detector e os filtros utilizados para definir em qual comprimento de onda pretende ser utilizado. Câmeras de radiação infravermelha vêm auxiliar muito sua utilização em monitoramento de subestações. Justamente a necessidade de detecção de pontos quentes em linhas de transmissão e subestações é que deram início e inspiração para as câmeras termográficas ou os primeiros termovisores portáteis, que estavam ainda muito longe do que temos hoje. A primeira finalidade da imagem térmica é identificar pontos quentes. Por mais que não se saiba a real temperatura de um ponto quente, visivelmente distante dos outros pontos visualizados na imagem térmica, uma análise deve ser considerada e não pode ser ignorada. Inicialmente, verificar as condições do ambiente é fator importante. Analisar a velocidade do vento, incidência solar, tipo de componente, seja uma conexão metálica, um isolador ou qualquer outro tipo de material, são informações importantes para direcionar e concluir a análise preliminar. O posicionamento das câmeras para que seja possível cobrir todas as áreas de interesse dentro de uma subestação é fundamental. Uma análise prévia da posição do Sol é uma análise também muito importante. Não queremos que todos os dias um alarme de alta temperatura seja identificado pelo nascer ou pôr do Sol. A incidência dos raios solares nos componentes analisados é sempre uma interferência a ser considerada e também cabe uma análise preliminar. As câmeras de imagem térmica proporcionam monitoramento contínuo, sem interrupções, em tempo real e durante 24 horas e 7 dias por semana. Diferentemente de termovisores portáteis, que necessita da presença de um operador na subestação para varrer e levantar todos os pontos de interesse. A possibilidade de formar uma rede de câmeras de imagem térmica facilita a interligação e reduz consideravelmente o custo da instalação. Monitoração remota diretamente pela sala de controle
garante muito mais segurança à operação, evitando a presença do operador ou equipes apenas para levantamento termográfico periódico. Uma vantagem direta das câmeras de radiação infravermelha na subestação é acompanhar possíveis invasões. Obviamente, não distorcendo o objetivo principal, que é a termografia online em tempo real durante os 365 dias do ano. As câmeras TV40 da Fluke Process Instruments possuem câmera de vídeo incorporada, batizada de IR Fusion, que permite a visualização também de imagens de vídeo em tempo real e todas essas informações em apenas uma única câmera. Invólucros ou jaquetas de proteção garantem maior durabilidade e vida útil à câmera. A utilização de um dispositivo de movimento motorizado com acionamento remoto, os chamados pan tilt, possibilitam a movimentação da câmera 360 graus em seu próprio eixo na horizontal e 240 graus na vertical, oferecendo a possibilidade de utilização de um menor número de câmeras para cobrir toda a subestação. Movimentos programados repetitivos nas posições de maior interesse, aliado ao alarme, que pode estar em 3 níveis de temperatura, como aviso, segurança e emergência, garante ao operador saber em que momento ele deve direcionar a sua atenção ao processo da termografia. Há também a possibilidade de movimentos controlados pelo operador, direcionando a câmera para seu próprio ou seu ponto de interesse. O programa possibilita definir áreas de interesse, informar as temperaturas máxima, média e mínima para uma análise mais apurada. Como vimos, a primeira função da câmera de radiação infravermelha é detectar pontos quentes. A segunda é medir sua temperatura, de modo a ser possível uma análise e uma tomada de decisão. Uma câmera de radiação infravermelha obedece à sua ótica ou seu ângulo de visualização. Depende do tipo de lente utilizada. O campo de visão de uma câmera, do inglês FOV, é dado por um ângulo horizontal e um ângulo vertical, e concentra este campo na matriz formada no detector, nossa conhecida matriz de plano focal, para apresentar uma imagem térmica. Quanto mais distante a câmera, maior será a área ou o campo de visão. É importante saber qual é o campo de visão instantâneo, do inglês IFOV, para podermos definir qual é exatamente a menor área que a câmera é capaz de medir e indicar a temperatura com exatidão. Neste exemplo, temos uma câmera ThermoView TV43 da Fluke Process Instruments, com uma lente de 34 graus na horizontal e 25,5 graus na vertical. A uma distância de 5 metros ou 5.000 milímetros do que queremos medir, o campo de visão da câmera é de 3,57 metros na horizontal e 2.263 metros na vertical. Quanto maior a distância da câmera ao que queremos medir, maior será o seu campo de visão. Mas para sabermos se é possível medir a temperatura a essa distância, precisamos saber qual é o campo de visão instantâneo, que é a menor área possível para indicar o valor de temperatura. Nosso IFOV do exemplo é 9,3 milímetros na horizontal e os mesmos 9,3 milímetros na vertical. Temos que considerar que sempre temos distorções ou imperfeição na ótica que pode afetar a medição. Teoricamente, o campo de visão instantâneo pode atender à necessidade de medir a temperatura. Mas o que queremos realmente é medir a temperatura com exatidão. Então, temos que adotar uma margem de segurança ou uma tolerância para garantir que não haverá erro na informação da temperatura. Dessa forma, consideramos o campo de visão de medição, do inglês MFOV, 3 vezes o campo de medição instantâneo,
formando uma matriz de pixels ou pontos de 3x3. Assim, sempre garantimos que mais de um pixel será preenchido pelo ponto quente. O zoom das câmeras de imagem térmica apenas amplia o tamanho dos pixels, não melhora a exatidão da leitura. Para melhorar a exatidão, o zoom tem que pertencer ao conjunto óptico, fazer parte do conjunto mecânico das lentes, fazendo com que o campo de visão seja sempre totalmente enquadrado no detector. Em casos de grandes distâncias, o melhor é utilizar lentes com ângulos mais fechados, como 17 ou 8 graus, mesmo restringindo o campo de visão. Dessa forma, o detector sempre será totalmente preenchido. Podemos concluir então que um campo de visão muito aberto a uma grande distância não é recomendado para leituras de temperatura com exatidão, mas pode ser considerado para a detecção de pontos quentes. A engenharia de aplicação da Infratemp, com a experiência adquirida ao longo desses 25 anos, poderá auxiliar em definir a melhor solução, resolução, óticas e recursos para se obter medições de temperatura com exatidão. As características mais importantes da câmera ThermalView TV40 da Fluke Process é a utilização de uma câmera de vídeo incorporada que possibilita a visualização também da imagem de vídeo fundida à imagem térmica. O grau de proteção IP67 garante uma excelente proteção à câmera, garantindo que terá uma longa vida útil. Um módulo de entrada e saída pode ser utilizado em conjunto com o software, possibilitando a indicação de alarmes para um sistema supervisório. Agradeço a todos que acompanharam esta apresentação. Nós, da Infratemp, estamos disponíveis para apresentar detalhes e tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco através das redes sociais, através de nosso site, ou nos envie um e-mail diretamente para nossos contatos, que teremos o prazer em atendê-lo. Muito obrigado e até a próxima.